Seiko 5 Sport SKX Redux. Será que ainda vale, em pleno final de 2025, comprar esse relógio da Seiko ou não? Esse relógio é parte do legado da linha SKX da Seiko, que é a linha de mergulho bem famosa deles da década de 90 e início dos anos 2000, SKX007, SKX009, divers que sempre foram assim, divers de respeito. Esse aqui, o Redux, ele tem algumas mudanças em relação à linha antiga. Será que ainda assim vale a pena comprar ele? Não vale a pena comprar? Bora que eu vou mostrar um pouquinho mais no detalhe para vocês esse relógio. Bom, comparado com as versões antigas desse relógio, alguns pontos foram melhorados, como o acabamento, bracelete, a pouco da qualidade aqui do bezel também, o tipo de cristal. Só que ao mesmo tempo os antigos eram divers, de verdade, com 200 metros de resistência à água. Aqui a gente já não tem isso. Mas vamos falar um pouquinho então sobre as especificações técnicas. O que eu tenho aqui? Eu tenho um relógio que ele tem 42 de caixa, eu tenho 46 de lug to lug, ou pino a pino, e uma espessura de basicamente 13,9, quase 14 milímetros. Ele é um relógio que ele veste bem. Nessa pulseira de borracha, inclusive de silicone, desculpa, ele não fica pesado, ele fica muito bom de usar. Em relação ainda à parte técnica, uma coisa muito legal, tá? Quando a gente vai falar um pouquinho sobre o calibre que esse relógio utiliza, por exemplo, ele tem um movimento que é super bem conhecido para os grandes fãs de Seiko, né? A gente tem o 4R36, que é um movimento automático, ele é de corda manual e tem a função hacking. Para quem não sabe, a função hacking ela permite que você faça o acerto mais preciso do relógio, porque na hora que você puxa o pino para ajustar, ele simplesmente pausa o ponteiro de segundos. Para quem tem toque, então isso é incrível. No dial, a gente tem então a função day dates, né? Então, o dia da semana e o dia do mês, a indicação de que é automático. Tem outras cores também, eu gosto muito da laranja, mas a amarela que eu acho que combina mais ainda. A gente tem o bisel rotativo unidirecional, que é o padrão utilizado nos relógios diver, até para que você possa fazer o ajuste e não tenha problema de esbarrar e marcar o tempo para mais. Então, se for para errar aqui, você pelo menos erra para menos. Quando a gente fala em mergulho, por exemplo, a resistência à água desse relógio ela é de 100 metros, não é de 200 como os relógios antigos. Esse é um ponto que é muito importante levar em consideração. Ele tem uma estética de diver, mas ele não é um relógio propriamente diver. Outro ponto aqui que depois vale até um vídeo à parte é quando a gente fala do cristal dele. Ele não utiliza safira. Eu entendo o ponto, porque o safira ele estilhaça um pouquinho mais em caso de impacto. Aqui a gente tem o Hardlex, que é uma tecnologia criada pela Seiko, onde eles fazem um tratamento químico em cima do vidro mineral que já existe. Torna ele menos suscetível a riscos, torna ele um pouco mais resistente. Na questão de custo, ele é obviamente um pouco mais caro que o cristal mineral, mas ele é mais barato do que a safira. Vamos falar um pouquinho dos pontos positivos desse relógio para uso no dia a dia. É um relógio acessível, ele custa em média R$ 3.000. A gente tem um movimento bom, robusto, moderno, 4R36, que é um movimento aí muito bem conhecido pelos fãs da Seiko. É bonito e sim, eu gosto da cor amarela. Com a pulseira de borracha, eu acho que ele fica confortável, fica com cara de diver, não fica pesado no braço. E ele tem uma boa leitura também no lumen dele. Em relação aos pontos que pesam, Hardlex é bom, mas podia ser um Safira, né? Ele não é um diver autêntico, como na linha antiga, ele tem 100 metros de resistência à água, mas dá para molhar ele sem medo, não tem problema. Em relação ao valor, ao mesmo tempo que não é ruim, se você for para Orient, por exemplo, nesse valor você pega um diver de verdade. Como eu já mostrei antes, o Sport Sea, que tem 200 metros de resistência à água, tem certificação de mergulho e muito mais. Você tem cristal safira, caseback rosqueado, etc. E aí, vale a pena, sim ou não, você ter o Redux? Na minha opinião, ele vale a pena para você se você busca um relógio que não necessariamente precisa ser um diver, você quer um relógio diferente, um relógio moderno, bem construído, e que você pode usar ali no dia a dia, tá? Tem cores fortes, então tem esse amarelo, como eu falei, tem outras cores também. Agora, para quem busca uma robustez extrema, um relógio específico para mergulho, talvez esse já não seja o caso, tá? Porque ele tem uma limitação em relação ao mergulho, tem algumas limitações na construção, então talvez não seja o relógio ideal para você. Gostou desse vídeo? Deixa aqui suas dúvidas, fala para mim se você tem esse relógio, se você teria, se você não pensa em ter esse relógio, qual você teria. Não se esquece também de curtir esse vídeo para me ajudar aqui. Se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito e ativa o sininho para ficar por dentro sempre que eu lançar algum vídeo novo.